E a informação é que foi pedida a demissão do técnico Tite ao presidente Rodolfo Landim. Flamengo retorna ao Rio de Janeiro sob muito protesto da torcida. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, não tem como eu perguntar se tá beleza, porque não tá beleza, o Flamengo tá muito mal, o Flamengo tá muito bagunçado e eu tô chegando com tudo na manhã dessa quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. O Flamengo é o nosso amor. Todos esses jogadores, todos esses dirigentes, todos esses caras vão passar e o Flamengo vai continuar sendo nosso amor. A gente não abandona o Flamengo porque a gente ama o Flamengo. Essa é a realidade. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, que você na humildade e na moral se inscrevesse no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like. Queria que todo mundo também deixasse o like nesse vídeo porque eu vou fazer algumas cobranças, principalmente a membros da diretoria nesse vídeo. Então queria que todo mundo deixasse o like para que esse vídeo alcançasse o máximo de rubro-negros, tá certo? Bom, começar o vídeo aqui falando sobre o jogo de ontem. Ontem o Flamengo perdeu de 1-0 do Palestino, um jogo assim vergonhoso, vexatório, Flamengo com repertório muito pequeno, Flamengo com repertório muito abaixo. E o que mais está me indignando no Flamengo é que o Flamengo perde no campo e o Flamengo perde na vontade. O Flamengo tem perdido os seus jogos na vontade. Tá faltando vontade, tá faltando marcação, tá faltando voltar, tá faltando ter garra, tá faltando ter gana, tá faltando... Mano, eu vou pegar esse jogo aqui e eu vou resolver esse jogo. A gente vê poucos jogadores com vontade em campo. A gente vê um repertório muito pobre, um futebol muito pobre, de poucos recursos, de poucas jogadas, o que entristece bastante o torcedor rubro-negro. E a informação é que dentro da Gávea já algumas pessoas, inclusive pessoas aliadas do presidente Rodolfo Landim, já começa a pedir a demissão do técnico Tite. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você demitiria o Tite? Você mandaria o Tite embora? O que você faria? Coloca, por favor, nos comentários, porque eu já quero aproveitar o momento para te chamar para uma reflexão, para chamar todo mundo aqui para uma reflexão. Será que o problema é só o técnico? Será que o problema é só o Tite? Porque o problema foi o Domenech, o problema foi o Rogério Ceni, o problema foi o Renato Gaúcho, o problema foi o Paulo Souza, o problema foi o Dorival, o problema foi o Sampaoli, o Vitor Pereira. Será que o problema é só... E agora o problema é o Tite. Será que o problema é só o técnico? Gente, não é. O problema é muito mais do que isso. O problema é que o departamento de futebol do Flamengo, ele não tem comando. O Marcos Braz, ele perdeu toda a moral com o elenco. Repara, ano passado, o Marcos Braz, ele brigou com o Gabigol. O Gabigol, dentro do vestiário, apontou o dedo na cara do Marcos Braz, mandou o Marcos Braz tomar naquele lugar. Dentro do vestiário, na hora de um intervalo de um jogo. Depois o Marcos Braz, ele vai para um shopping, ele sai na mão, ele briga com o torcedor, ele morde a virilha de um torcedor. Gente, o problema é muito mais do que só demitir o técnico. O Flamengo precisa de uma reformulação inteira no departamento de futebol. Precisa ter no departamento de futebol dirigentes com moral para chegar a cobrar o jogador, para chegar a cobrar o técnico, para chegar e fazer cobranças. Se o departamento de futebol do Flamengo tivesse moral, tivesse peito com os atletas, eu vou dizer uma coisa, nem o Gabigol teria sido punido, sabe por quê? Quando o Gabigol começasse a ensaiar, fazer uma pirraça para não fazer o exame, teria alguém para falar assim, ô rapaz, vai lá e faz, e acabou, e ele teria que fazer. Mas não, dentro do Flamengo, a realidade é que jogador faz o que quer. Faz o que quer. Uma bagunça. Pegaram a chave do departamento de futebol e entregaram na mão do Tite. Falaram, tá aqui, Tite, a chave pra você. E o Tite tá fazendo o que quer também. Então, assim, eu acho que tem a parcela de culpa do Tite, tem a parcela de culpa do treinador, mas a gente precisa ter uma visão maior. A gente precisa ter uma visão mais ampla. O departamento de futebol do Flamengo, presidido pelo Marcos Braz, quem manda no departamento de futebol é o Marcos Braz. O departamento de futebol é uma bagunça.
É uma bagunça. Não tem comando, não tem cobrança, não tem nada. Não tem nada, não é possível. Não é possível. Informação que eu recebi ontem que o Marcos Braz foi embora no meio do jogo. Informação que eu recebi. Que ele saiu do estádio no meio do jogo. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Eu não sei ainda se essa informação é verdade, eu ainda estou checando ela. Mas a informação que eu recebi é que ele foi embora no meio do jogo. Isso é um absurdo. Então, assim, beleza. Vai demitir o técnico? Vai demitir o treinador? Não tá dando, não tem um estilo. Tudo bem. Agora, tem que olhar mais amplo. Tem que olhar, trazer um olhar maior. Trazer um olhar mais apurado. Tem mais coisas a serem criticadas. Não é só o Tite. O problema não é só o Tite. O problema está no departamento de futebol. Eles não têm moral para cobrar jogador, eles não têm moral para peitar jogador, eles não têm moral para cobrar técnico, para peitar técnico. Não tem. Não tem. Não tem. E é isso que tem que ser visto, é isso também que tem que ser falado. Vai cobrar o treinador? Vai, beleza, pode cobrar. Tá tudo certo, tá tudo bem. O Flamengo não tá jogando nada, o repertório do Flamengo tá curto, mas o problema é maior do que esse. O problema está no departamento de futebol. O Flamengo não tem um futebol profissional. O Flamengo não tem um futebol profissional. Aí você tem um vice-presidente que está brigando com outro diretor por conta de questões políticas. Você tem um vice-presidente que vai no shopping e morde a virilha de um torcedor. Você tem um vice-presidente que briga com o jogador e fica tudo por isso mesmo, ninguém é punido. E o Landim não faz absolutamente nada. O Landim fica o tempo todo querendo compor com um lado, compor com o outro, querendo fazer sala para todo mundo. Então o problema é muito maior do que só demitir o Tite. Queria saber a opinião de vocês. Coloca, por favor, nos comentários. Vai demitir o Tite? Beleza. Não sou contra não, tá? Não tô aqui fazendo campanha pro Tite continuar, não. Eu estou dizendo que na estrutura do futebol do Flamengo, que a estrutura de futebol do Flamengo é uma bagunça, porque o senhor Marcos Braz não tem moral para gerir o futebol do Flamengo. Não tem. Não tem moral com o jogador, não tem moral com ninguém. Essa é a realidade. Se você parar para ver, você vai ver que o que eu tô falando é verdade. Bom, mudando de assunto. O Flamengo retornou agora de manhã ao Rio de Janeiro sob muito protesto, torcida protestando bastante lá no aeroporto. Não tinha assim um grande número de torcedores, mas tinha torcedor protestando no aeroporto. E assim, torcedores dando papo nos jogadores, pedindo raça, pedindo marcação, pedindo vontade, pedindo para que eles marcassem direito. O Bruno Henrique foi o único jogador que parou para atender a torcida. Essa é a realidade. E aí, quando ele parou para atender um torcedor, um outro torcedor pensou que ele estava peitando a torcida. Ele falou, não tô peitando ele não, tô só respondendo ele. Tô só dizendo pra ele que o time vai melhorar. Tô só falando pra ele que o time vai melhorar. O Wesley muito cobrado, o Gerson foi muito cobrado e o torcedor rubro-negro tá de saco cheio, cara. Cara, o Flamengo é um time de R$1 bilhão. O Flamengo faturou R$1 bilhão e 400 milhões no ano passado. E o Flamengo hoje, na quarta rodada da Libertadores, da fase de grupos, eu acho que o grupo do Flamengo não tem nenhum campeão. Não sei se o Bolívar já foi campeão em alguma edição, mas eu acho que o grupo do Flamengo, tá o Palestino, tá o Bolívar e o Milionários. Cara, um grupo relativamente fácil. Um grupo relativamente fácil. E o Flamengo termina a quarta rodada com a calculadora na mão. O Flamengo hoje não depende só de si para se classificar para a próxima fase, gente. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. O torcedor tá chateado, tá bolado, mas tá com razão. Tá com razão. Tá com razão. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, não adianta cobrar só o Tite. Vamos cobrar o Tite. O Tite tem a parcela de culpa dele. Não tô aqui passando pano, não. Vamos cobrar o Tite. Mas vamos cobrar também senhor Marcos Braz e senhor Rodolfo Landim, porque o comando do futebol vem deles. O comando do futebol, a ordem no futebol, a disciplina no futebol teria que vir deles e não tá vindo. E ó, não é de hoje não, é muito tempo. O Tite daqui a pouco vai ser demitido, porque quando começam a pedir a demissão internamente, quando começa essa pressão, o cara é demitido. É sempre assim no Flamengo, é sempre assim. Agora, vou dizer uma coisa, o problema não é só chegar e demitir técnico, o problema é muito maior do que esse. É muito maior do que esse. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. Hoje vai sair o resultado sobre a licitação do Maracanã, o processo de licitação do Maracanã. Ao que tudo indica, Flamengo e Fluminense vão ganhar a concessão para os próximos 20 anos para gerir o estádio. Então, tanto Flamengo como Fluminense,
Hoje vai ser aberto os envelopes das propostas financeiras e aí deve vir para Flamengo e para Fluminense a concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos. É claro que ainda tem um tempo aí para Vasco e a Arena Vasco, W Torre e a Arena 360 recorrer, mas ao que tudo indica, vai vir mesmo para a mão do Flamengo. Tô muito chateado, mano. Muito chateado, cara. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!